Hoje é dia 10 de julho de 2025 e está oficialmente aberta a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Nesse caso, o Corinthians já está liberado para registrar reforços e o Corinthians aguarda o atacante Memphis após ele ter sido ausência nos trabalhos da última quarta-feira, 9 de julho, e o Corinthians deixou de arrecadar mais de 6 milhões de reais por atacante que saiu e se acertou de forma gratuita com equipe da primeira divisão do futebol italiano. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Iniciaremos esse vídeo de hoje falando sobre jovem atacante que deixou o Corinthians recentemente, saindo de graça para o futebol italiano, e o Corinthians deixou de arrecadar pouco mais de 6 milhões pelo atleta na temporada passada. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Há alguns dias atrás, o Verona, equipe que está na primeira divisão do futebol italiano, confirmou o acordo, o acerto com o atacante de 21 anos, Giovani. Giovani que chegou ao Corinthians em 2021. Na época, o Corinthians se responsabilizou em pagar cerca de 3 milhões de reais pelo jogador. O atleta ficou no Corinthians até alguns dias atrás. O Corinthians vinha desde a temporada passada tentando entrar em acordo com o atleta para renovar o contrato. O jogador não aceitava, inclusive o treinador Ramon Dias foi quem anunciou há meses atrás que o Giovani não fazia mais parte dos planos porque ele não estava aceitando renovar o contrato com o Corinthians. Fato é que o Corinthians acabou perdendo pouco mais de 6 milhões com o Giovani. Por quê? Porque o mesmo Verona, na temporada passada, ofereceu cerca de 6 milhões e 200 mil reais ao Corinthians por 50% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda ficaria com 15%, o restante da porcentagem do atleta pertence ao Capivariano, equipe ao qual ele pertencia antes de vir para o Corinthians. O Corinthians acabou não aceitando a proposta, acreditando que iria conseguir a renovação com o jogador, coisa que acabou não acontecendo. O Giovani não aceitou a proposta do Corinthians, saiu de graça. Infelizmente o Corinthians perdeu 6 milhões e 200 mil reais. No caso, se você calcular o que o Corinthians gastou para tê-lo, estamos falando aí de pouco mais de 9 milhões de reais. Infelizmente, o atleta não aceitou a renovação e o Corinthians acabou perdendo. A minha opinião quanto ao Corinthians ter perdido esse dinheiro pelo Giovani é a seguinte. Bom, primeiramente, se nós ficarmos fazendo as contas, nós ficaremos bastante chateados com essa situação. Por quê? Porque se o Corinthians tivesse vendido o Giovani, no caso por 6 milhões e 200 mil, e aí no caso tirado o que gastou para adquirir o atleta, estaríamos falando de um lucro ainda de pouco mais de 3 milhões de reais. Isso não aconteceu, só que também nós não podemos ser engenheiros de obra pronta, como por exemplo, agora é fácil criticar, a diretoria do Corinthians não renovou, não conseguiu convencer o atleta, agora o jogador já saiu. Nós não sabemos realmente o que aconteceu. De repente, quando a proposta chegou, o Corinthians conversou com o jogador, ele sinalizou de forma positiva que iria renovar o contrato, coisa que acabou não acontecendo. Ou de repente pode ser também que quando chegou a proposta foi prometido algo a ele e não foi cumprido, então não tem como nós sabermos. Uma coisa é fato, o Giovani teve oportunidades nos profissionais, chegou a marcar 4 gols, mas nunca conseguiu se firmar. Um atacante com força física, mas nunca conseguiu ter uma boa sequência de jogos. Eu acredito que de repente, quando ele viu que ele não teria espaço, ele achou melhor não renovar o contrato e deixar o Corinthians ter fechado como equipe fora do país. E é nesses momentos que nós analisamos. No final das contas, ninguém pensa no clube, porque se ele tivesse renovado,
a equipe do Verona poderia ter comprado ele pelo mesmo valor que ofereceu no ano passado e o Corinthians não teria saído nesse prejuízo. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis. O Memphis foi ausência nos trabalhos da última quarta-feira e isso acabou caindo como uma bomba dentro do Corinthians. Será que o jogador pode estar indo embora do timão? O Memphis chegou ao Corinthians ali em meados de setembro do ano passado como uma contratação midiática, na época o segundo maior artilheiro do futebol da Holanda. Hoje ele já é o maior artilheiro do futebol holandês, uma contratação que chamou a atenção de todo mundo do futebol, e o jogador chegou, fez bons jogos, oscilou, enfim, o contrato dele foi vazado, valores milionários. Fato é que estamos falando do Memphis hoje, que está sendo criticado, Memphis que anda arrumando confusão nas redes sociais, começando com o apresentador, o Neto. Ele falou do Neto na própria música, aí o Neto rebateu em seu programa, detonando o Memphis. Aí o Memphis discutiu com um torcedor no seu Instagram, respondendo um torcedor, depois ele apagou a publicação. E hoje estamos falando de um jogador que há quem acredite, há quem acha, aliás, que é melhor ele ir embora, e há quem acha que ele tem que ficar, que ele é uma peça importante. Fato é que algo estranho aconteceu. No último dia 8, os jogadores do Corinthians, da terça-feira, 8 de julho, os atletas ganharam uma folga, ali uma pausa dos trabalhos visando o retorno. Domingo tem jogo contra o Bragantino. E no dia 9, na quarta-feira, 9 de julho, tiveram trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. E o Memphis não compareceu para treinar. E o Memphis nem deu justificativa. O Corinthians aguarda o atleta hoje, na quinta-feira, dia 10 de julho, aguarda explicações do jogador. Uma reunião deverá acontecer entre o Memphis, seus representantes e o Corinthians, para que realmente possa entender o que aconteceu ou o que está acontecendo com o jogador que faltou dos trabalhos e não deu nenhuma justificativa, nem para a comissão técnica e nem para a diretoria. A minha opinião quanto ao Memphis é a seguinte: bom, independentemente de qualquer coisa, o Memphis não está bem. É só nós analisarmos. Primeiramente, o Memphis faz música e coloca o apresentador Neto. Aí o Neto rebate. Aí os dois ficam trocando mensagens por story de Instagram, ou seja, brigando. Depois o Memphis responde a torcedor em suas redes sociais. Primeiro foco do Memphis, quando ele veio para o Corinthians, era para jogar futebol. É para jogar futebol. O Memphis concilia jogador de futebol e também tem seus trabalhos, tem a carreira dele como músico. Ao meu ponto de vista, desde que não atrapalhe o desempenho dele em campo, eu não vejo problema nenhum. Estamos falando de um jogador que é um baita de um atleta, fez a diferença no ano passado, naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Em alguns jogos, deixa a desejar, jogos importantes, clássicos, às vezes não é aquele Memphis que nós esperamos. Enfim, hoje, a minha visão é que a situação do Memphis no Corinthians está bastante complicada. O atleta está sendo criticado, o Corinthians tem pendências com ele, ele já cobrou por 2 vezes. Quando eu falo que ele não está bem, é no contexto geral. Dentro de campo, ele tenta apresentar o seu melhor futebol, ele é uma peça importante. Agora, fora de campo, se ausentar e não dar justificativa, se ele não tiver uma boa explicação sobre o que aconteceu e o Corinthians não tomar uma atitude em relação a isso, pode se tornar um mau exemplo para todo o elenco. Então aí os outros atletas se sentirão no direito também de faltar sem avisar, porque não vai acontecer, não vai ter problema nenhum. Eu já falei para vocês e falo novamente. O Corinthians assumiu altos valores com ele. É um baita de um jogador. Eu não gostaria que ele fosse embora. É um baita de um atleta.
Estamos falando de um jogador com vários clubes da Europa. E falo para vocês novamente, parece que é só no Corinthians que procuram motivos para tirarem os grandes jogadores. Em outras equipes isso não acontece. Temos uma outra equipe do mesmo estado que paga horrores para um jogador que nem entra em campo. Então é um momento delicado, o Corinthians vai ter que resolver, vai ter que se reunir com o jogador. Existem dúvidas se realmente ele vai embora, se ele fica, são questões aí que deverão ser resolvidas nas próximas horas. Corinthians vai conversar com o jogador, aguarda o jogador e vamos acompanhar para vermos o que vai acontecer. Eu, particularmente, não gostaria que o Memphis deixasse o Corinthians, mas também é preciso encontrar caminhos, encontrar mais parceiros para ajudar a pagar os valores que o jogador custa ao clube. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mercado da bola, janela de transferências. Hoje é dia 10 de julho de 2025. Está aberta oficialmente a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. A partir de hoje, o Corinthians já está liberado para registrar suas contratações, seus reforços, e é sobre isso que falaremos agora. Oficialmente está aberta a segunda janela de transferências do futebol brasileiro, o famoso mercado da bola. E quem me acompanha sabe que eu sempre falo, esse é um momento que traz muitas expectativas para nós torcedores. Quem chega? Vem grande contratação? Vem reforço midiático? No ano passado nós tivemos reforço midiático que foi o Memphis, só que vejam só o que está acontecendo. A partir de hoje já podem ser registradas as novas contratações. O Corinthians já está tendo vários jogadores ligados antes mesmo da abertura da janela de transferências, tentando lembrar rapidamente: Davi Pastor, lateral direito, Quinteiro, meio-campista, atacantes, o Carlos Vinícius, que fala-se que está próximo de fechar, o Vitinho, o Vitor Sá. Temos questões envolvendo o Malcom que deve rescindir seu contrato com o Al Hilal, informações dizem isso. Muitos sonham com o retorno do Malcom ao Corinthians, o que seria uma grande surpresa. Já falei para vocês que para mim é praticamente impossível nesse momento, mas as coisas no futebol mudam de um segundo para o outro. Enfim, a partir de hoje já se pode liberar, já se pode, aliás, registrar jogadores, está liberado. A janela de transferências começa hoje, dia 10 de julho, e vai até o dia 2 de setembro. Então, vamos acompanhar todas as movimentações e, no caso, vamos torcer para que o Corinthians consiga reforçar o seu elenco. Galera, então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aqui no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham sobre os valores milionários que o Corinthians perdeu pelo Giovani? E quanto à abertura da janela de transferência, a partir de hoje está aberta a janela. Vocês acreditam que o Corinthians conseguirá fazer boas contratações e reforçar o elenco? E quanto a essa questão do Memphis, o que vocês acham? O que será que aconteceu com o Memphis para ele não ter ido treinar e nem ter avisado ninguém? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!